Panorama CBN. Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que resgate em Petrópolis, na região serrana do Rio, continua, após a cidade ser atingida pelo maior volume de chuva em 24 horas desde 1952. Bolsonaro se reúne com Vladimir Putin e diz que prega a paz no mundo. E os Estados Unidos e a OTAN informaram que ainda não viram sinais de retirada das tropas russas da região de fronteira com a Ucrânia. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022. Panorama CBN. A cidade está um caos, é uma tragédia total, muitos mortos, corpos pela cidade, metade da cidade sem energia. Estamos desolados, Muitas perdas. Eu abro essa edição, é claro, retomando um assunto que a Bianca Santos contou para você na primeira edição do Panorama CBN de hoje, que é em relação à tragédia que aconteceu na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Resumindo para você essa história, ontem à noite caiu uma forte chuva na cidade. E não foi qualquer tipo de chuva. Foi o maior volume em 24 horas desde 1952. Segundo o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, choveu 259 milímetros, que é bem acima da média que é esperada para todo o mês de fevereiro. E todo esse volume de chuva molhou o solo e com isso o rio subiu, morros vieram abaixo, carregando por aí pedras do tamanho de carros, veículos ficaram empilhados com a força da correnteza, vias importantes foram bloqueadas, dificultando o acesso aos desabrigados. Enfim, a chuva arrastou tudo que viu pela frente. O Alto da Serra foi uma das localidades mais devastadas. A prefeitura estima que pelo menos 80 casas foram atingidas pela barreira que caiu no Morro da Oficina. E tem pessoas soterradas nessas casas. E com o dia claro de hoje, foi possível ver o tamanho da devastação. Parece que caiu uma bomba na cidade. Não é possível nem distinguir o que é casa, o que é terra, o que é rua. Tem lama espalhada por toda a parte e muito entulho. E no meio disso, infelizmente, tem pessoas que estão desaparecidas. Durante todo o dia de hoje, o número de mortos foi subindo. E agora, enquanto eu gravo esse podcast, segundo o Corpo de Bombeiros, 67 pessoas morreram. E esse número pode subir, porque os bombeiros disseram que é impossível estimar o total de vítimas. Além disso, eles também não têm ideia do número de desaparecidos, fora também o número de desabrigados e desalojados. E a busca por sobreviventes em meio aí ao soterramento no Morro da Oficina seguiu intensa ao longo do dia e provavelmente vai entrar à noite e à madrugada. E essa busca conta com a ajuda de moradores e equipes dos bombeiros, do Exército, da Defesa Civil. Tem uma grande força-tarefa lá na região. E a Prefeitura decretou estado de calamidade pública e informou que as equipes dos hospitais foram reforçadas para o atendimento às vítimas. E também quem tiver parentes desaparecidos deve procurar imediatamente a delegacia. Por enquanto, o município está com 25 escolas abertas, funcionando como pontos de apoio para o acolhimento de mais de 300 pessoas que tiveram que sair das residências durante a ocorrência da chuva forte. Até porque ainda há previsão de chuvas nas próximas horas na região e como o solo está muito encharcado, é muito preocupante a situação dos moradores por lá. As pessoas tiveram que sair das suas casas, claro, quem mora em zona de risco. E a empresária Ana Cristina Stark, que tem um pet shop no centro de Petrópolis, foi uma das muitas pessoas que perderam tudo. Ela falou para nossa reportagem que, além de não ter conseguido salvar nada, as ruas estão caóticas, sem qualquer possibilidade ainda de limpeza. E andando pela rua você vê a tragédia, parece filme de terror. Infelizmente, pessoas perderam tudo.
Com a graça de Deus, a minha família está bem, meu esposo está bem. É helicóptero para todos os lados, é equipe de resgate e pedimos a todos que puderem ajudar, que puderem contribuir com alguma forma, com alimentos, com as famílias ou simplesmente num apoio. Como eu falei para você, a força das chuvas também inundou todo o centro histórico da cidade. E durante a programação da CBN, a gente conversou com a Nair Cláudia Passini, que estava no centro de Petrópolis no momento em que tudo aconteceu. Ela disse que a água que vinha de outras ruas se acumularam na região central, por isso chegou a níveis tão altos no centro. A água descia da 24 de maio para o centro da cidade, do alto da serra para o centro da cidade, da Santos Dumont para o centro da cidade, encheu ali o que teve de loja perdida. As pessoas estavam tendo que ser resgatadas de dentro da loja com corda e nadando, teve arrastão. Pessoal saqueando loja, houve mortes, passou o corpo flutuando, coisa horrível, geladeira, fogão, colchão, assim, a gente via as motos sendo carregadas, os carros sendo carregados, foi uma coisa horrível. No que sobrou do Morro da Oficina, que é um dos locais mais devastados pela chuva em Petrópolis, uma mulher com uma enxada tentava abrir o caminho na lama, atrás da filha da afilhada. E a reportagem da TV Globo acompanhou esse momento. Alguma notícia da filha? Nada ainda. Tá ela, a tia e a nenenzinha, filha da minha filhada aí de baixo. Aí. Um bebezinho de 1 ano. A gente tem que manter as esperanças, né? Ninguém tá mexendo, é uma bebê de 1 ano. Sem respirar, debaixo dessa lama, você consegue? Eu lembro você que a tragédia que atingiu Petrópolis esse ano não é a única. Em 2011, temporais em toda a região serrana deixou 918 mortos e quase 100 desaparecidos. Petrópolis, mais especificamente, teve 71 mortos. E os municípios mais afetados na época foram Nova Friburgo e Teresópolis. E essa tragédia ainda deixou mais de 35 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas. E hoje o presidente Jair Bolsonaro disse que pretende sobrevoar a região na sexta-feira, assim que retomar da viagem oficial ao leste europeu. Além disso, ele falou que o governo deve liberar os saques do FGTS para moradores de Petrópolis e vão ser adotadas todas as medidas de praxe nesses casos. E enquanto essa ajuda financeira não chega, porque tem todo um trâmite burocrático, diferentes entidades estão recolhendo donativos para as vítimas da tempestade de Petrópolis. E garrafas de água mineral são a prioridade, já que o abastecimento foi comprometido em grande parte da cidade. E, além disso, colchões, cobertores, material de limpeza e higiene pessoal, além de máscaras, álcool em gel, roupas e alimentos não perecíveis, também estão sendo recolhidos. E se por acaso você puder doar, o Grupo Globo reuniu em um único site vários endereços de pontos de coleta de doações. Então, se você puder doar, entre no site paraquemdoar.com.br. E todas as novidades dessa tragédia você pode acompanhar ao vivo durante a programação da CBN, no nosso site, no aplicativo, no rádio ou amanhã na primeira edição do Panorama CBN. Agora vamos lá para a Rússia, porque hoje aconteceu aquela esperada reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Como você sabe, esse encontro aconteceu em meio à tensão internacional envolvendo a Rússia, a Ucrânia e a OTAN. Daqui a pouquinho eu atualizo você sobre esse conflito. E nesse encontro de hoje com Putin, Bolsonaro disse que prega a paz no mundo e que, ao que parece, a crise entre russos e ucranianos caminha para uma solução pacífica. E antes da conversa de quase 2 horas que ele teve com o presidente Vladimir Putin em Moscou, Bolsonaro disse que era solidário à Rússia. E depois ele percebeu o peso dessa declaração para a diplomacia brasileira. E aí ele fez um reparo a essa declaração, dizendo que é solidário a todos que buscam a paz.
é a natureza do Brasil, um país pacifista, né? E o mundo, vários outros países, têm seus problemas regionais. Aqui existe um problema e nós estamos solidários em todo e qualquer país, desde que o caminho para a busca da solução desses impasses seja o pacífico. Alguns achavam que o pior poderia acontecer na nossa presença aqui. Eu entendo a leitura que eu tenho do presidente Putin, que ele é uma pessoa também que busca a paz. E qualquer conflito não interessa para ninguém no mundo. Nessa reunião, Bolsonaro e Putin prometeram também intensificar a cooperação em diferentes áreas como defesa, tecnologia, energia nuclear, petróleo, gás e agricultura. E é claro que ao longo da programação da CBN a gente falou sobre esse assunto. E o ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Barbosa, avaliou que a agenda bilateral foi positiva, mas classificou de piada a possibilidade que está sendo discutida entre grupos bolsonaristas de que o presidente tenha contribuído para reduzir a tensão na Ucrânia. É muito otimismo achar que a simples presença do presidente brasileiro em Moscou tenha contribuído para distensionar a situação. Isso está fora do alcance dessas conversas que foram mantidas lá em Moscou, na minha visão. Me chamou a atenção a questão da cooperação na área nuclear. Esse resumo que eles fizeram mostra que há um potencial grande na relação bilateral. Vladimir Putin disse também que os dois países têm parcerias importantes e também aproveitou para manifestar solidariedade às vítimas de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Essa declaração que você vai ouvir agora foi traduzida em tempo real pela Globo News. Tenho certeza de que a reunião de hoje servirá para aprofundar as relações entre Brasil e a Rússia para a vantagem dos dois povos. Também, para finalizar, gostaria de dizer que eu sei que aconteceu uma tragédia no Brasil ontem, com muita destruição em função das enchentes, com vítimas fatais. Eu gostaria de manifestar meus pésames ao povo brasileiro em função dessa tragédia e desejar a recuperação a todas as vítimas. Bolsonaro também aproveitou para dar uma aparente alfinetada em líderes como o francês Emmanuel Macron e o americano Joe Biden, que são críticos da política do governo Bolsonaro para a Amazônia. Os dois já insinuaram que o Brasil poderia perder o controle sobre a floresta se o governo brasileiro permitisse a destruição. E Bolsonaro disse nesse encontro: quando alguns países questionaram a Amazônia como patrimônio da humanidade, eu quero agradecer a sua intervenção, Putin, que sempre esteve ao nosso lado em defesa da soberania. Bolsonaro lembrou ainda que Brasil e Rússia têm as duas maiores coberturas florestais do planeta e prometeu uma cooperação ambiental entre os dois países. No Judiciário General da Reserva, Fernando Azevedo e Silva, que foi ministro da Defesa de Bolsonaro, avisou os ministros do Tribunal Superior Eleitoral que não vai poder assumir o cargo de diretor-geral da corte que ele foi convidado. A expectativa era que ele ocupasse essa vaga ainda neste mês. Ele comunicou aos magistrados que fez uma bateria de exames no final do ano passado e no início deste, que apontou um problema no coração. E a escolha do general, ela era simbólica justamente para mostrar união e diálogo da corte com as Forças Armadas, além também de evitar tentativas golpistas contra a corte. Agora os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes vão decidir quem vai tocar o cargo administrativo, que é o mais importante da Corte Eleitoral, com essa desistência de Azevedo e Silva. Falando sobre a pandemia, o Ministério da Saúde estimou hoje que cerca de 8.500.000 brasileiros vão apresentar ao menos uma condição pós-Covid, como cansaço, falta de ar, perda de olfato e paladar, além de alterações de memória, ansiedade e depressão. A estimativa oficial é feita considerando os 27 milhões de casos confirmados da doença até novembro de 2021. E como a variante Ômicron é mais transmissível e ainda não tinha sido registrada nessa data, o Ministério calcula que o número possa ser de mais de 10 milhões de pessoas.
Segundo o Ministério, entre 30% e 75% dos pacientes apresentam as manifestações que também são chamadas de Covid longa ou Covid crônica. E apesar desse alto número de infecções, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, considera que a transmissão da variante Ômicron foi estabilizada. Nós já assistimos uma estabilização do número de casos da variante Ômicron, com a tendência de queda. A média móvel de óbitos ainda é uma média móvel em torno de 800 casos por dia. Nós não queremos essa média móvel, mas se nos lembrarmos da variante Gama, houve dias com mais de 3.000 casos de média móvel. Vacina Sim. No Vacina Sim de hoje eu trago informações de São Paulo, porque o governo estadual anunciou hoje que vai fazer uma busca ativa nas escolas para ampliar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade contra o coronavírus. E vai aproveitar também para fazer a aplicação da segunda dose nos adolescentes. E como é que vai funcionar essa iniciativa? Postos volantes vão ser montados dentro dos colégios públicos e privados para facilitar essa imunização. E essa ação vai ser realizada especificamente entre os dias 19 e 25 desse mês para completar o mais rápido possível essa etapa da vacinação. E hoje o estado de São Paulo atingiu 60% da vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Eu vou fazer uma pausa no noticiário agora para te dar um recado. O Banco BV é uma das maiores instituições financeiras do país em ativos e atua nos segmentos de varejo, corporate banking, investment banking, asset management e private banking. Também é líder e especialista no financiamento de veículos usados leves. E há anos, o BV tem uma agenda consistente em relação aos temas ESG, ambientais, sociais e de governança. O banco compensa suas emissões de carbono e, desde janeiro de 2021, neutraliza a emissão dos veículos que são financiados pela instituição, que é a sua principal linha de negócios. No segmento de seguros, o banco é uma das maiores corretoras do país e, por meio da BVX, seu braço de inovação, é um dos principais parceiros das fintechs e startups. Banco BV, um banco que reúne o melhor de dois mundos, a solidez dos bancos tradicionais e a agilidade dos bancos digitais. Para saber mais, acesse bv.com.br. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,53% aos 115.437 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou em forte queda de 1,01%, cotado a R$ 5,127, o menor valor em 7 meses. Já o euro terminou negociado a R$ 5,841, com uma desvalorização de 0,74%. No cenário internacional, eu vou voltar a falar sobre a tensão na Rússia, porque hoje os Estados Unidos e a OTAN informaram que ainda não viram sinais de retirada das tropas da Rússia na região da fronteira com a Ucrânia. Como eu contei aqui para você ontem, Moscou anunciou a remoção de parte dos militares da região. Mas, na verdade, a Organização do Tratado do Atlântico Norte notou um aumento no número de tropas na fronteira. E o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que há uma diferença entre o que a Rússia diz e o que faz. Hoje também a Rússia anunciou o fim das manobras militares e a retirada de parte de suas tropas da península da Crimeia. E canais de televisão russos exibiram imagens noturnas de um trem blindado que atravessava a ponte sobre o Estreito de Kerch, que foi construída pela Rússia para ligar a Crimeia ao seu território. E para fechar aqui o nosso giro internacional de hoje, eu trago notícias da Oceania, porque o parlamento da Nova Zelândia aprovou a proibição das chamadas terapias de conversão sexual.
Essa nova lei agora criminaliza procedimentos que buscam alterar a orientação sexual, a expressão ou a identidade de membros da comunidade LGBTQIA+. E quem violar essa regra pode estar sujeito a penalidades de até 5 anos de prisão. E o vice-primeiro-ministro australiano Grant Robertson diz que a lei põe o fim a um erro doloroso, insidioso e destrutivo e que a aprovação dessa nova lei envia uma mensagem de apoio e afirmação de amor a todas as comunidades arco-íris. Agora eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Adriano Bernardino, o Dri. E antes de encerrar, eu preciso fazer uma correção. O ouvinte Ricardo, que é da cidade de Itaú, no Rio Grande do Norte, disse que eu dei uma informação equivocada. Ontem, quando eu disse que o TSE não fechou um acordo com o Telegram porque não conseguiu contato na sede da rede social, eu falei que a sede do Telegram era na Rússia. Na verdade, a sede do aplicativo russo fica em Dubai. Então está feita aí a correção. Desculpa você pela informação equivocada. E Ricardo, muito obrigada pela mensagem e também por ouvir sempre o Panorama CBN. Um grande abraço para você. E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição deste podcast com a Bianca Santos. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.